Você está perdido. A pergunta de Clara, 6 meses antes, foi seca. Ela não levantou os olhos de seu livro de cálculo na biblioteca silenciosa da escola. Lucas sorriu, parado ao lado de sua mesa. Na verdade, não. Disseram que eu te encontraria aqui. Ela finalmente olhou para ele, os olhos se estreitando em suspeita. E por que você estaria me procurando? Eu preciso de ajuda, ele disse, apontando para o livro dela. Estou prestes a reprovar. Dizem que você é a única pessoa nesta escola que realmente entende isso. Clara o encarou por um longo momento. Lucas Navarro, capitão do time de futebol, o garoto mais popular da escola, vindo de uma das famílias mais ricas da cidade. Por que porque você é a mais inteligente, ele respondeu simplesmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eu pago. O que você cobrar? Ela sentiu uma pontada de irritação. Eu não quero seu dinheiro. Então me ajude por pena. Ele tentou. Com um sorriso que provavelmente funcionava com todo mundo. Eu não tenho tempo para isso, ela disse, voltando para seu livro. Por favor, a voz dele ficou mais baixa. O tom de brincadeira sumiu. Eu preciso passar. É importante. Algo na sinceridade dele a fez hesitar. Ela suspirou. Tudo bem. Mas você vai fazer exatamente o que eu disser. E assim começou. Nas semanas seguintes, eles se encontravam na biblioteca. No início, era estritamente sobre equações. Ela era uma professora paciente, mas exigente. Ele era um aluno surpreendentemente esforçado. Apesar de suas reclamações. Então, as sessões começaram a se estender. E você? Ele perguntou um dia, fechando o livro. O que você quer fazer depois daqui? Faculdade. Ela respondeu sem hesitar. Depois, talvez abrir meu próprio negócio. Uau. Você já tem tudo planejado, ele disse, parecendo genuinamente impressionado. Eu preciso, ela disse calmamente. Não tem um plano B. Essa frase pareceu ficar com ele. Naquela noite, ele insistiu em acompanhá-la até o ponto de ônibus. As pessoas vão comentar, ela disse. Desconfortável com os olhares que recebiam. O capitão do time andando com a bolsista. Lucas parou e se virou para ela. Ele pegou a mão dela, e o gesto foi tão inesperado que ela prendeu a respiração. Que comentem, ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. Eu não ligo para o que eles pensam, Clara. Só para o que você pensa. Essa promessa, dita com tanta seriedade sob a luz fraca de um poste, foi o que a fez se apaixonar. A memória, que antes era a mais quente que ela tinha, agora queimava como gelo em suas veias. Então está a garota. A voz de Elvira Navarro era suave como seda, mas fria como mármore. Ela estava parada na soleira da porta da sala de estar, avaliando Clara da cabeça aos pés. Não havia calor em seu olhar. Mãe, está a Clara, Lucas disse, um pouco nervoso. Clara, está a minha mãe. É um prazer conhecê-la, senhora Navarro, Clara disse, oferecendo um sorriso educado. Elvira não sorriu de volta. Sente-se, ela disse, indicando um sofá branco impecável que parecia nunca ter sido usado. Lucas me disse que você o está ajudando nos estudos. A palavra ajudando soou como uma acusação. Estou fazendo o meu melhor, respondeu Clara. Tenho certeza que sim, Elvira disse, sentando-se em frente a ela. E seus planos para o futuro? Além de Lucas, quero dizer. A pergunta pegou Clara de surpresa. Eu pretendo ir para a faculdade. Estudar administração. Admirável. Tão ambiciosa, Elvira murmurou, a palavra soando como um insulto. A faculdade certa pode abrir muitas portas. Mas também pode fechá-las. A linhagem. O histórico familiar, os escritórios de admissão levam tudo isso em consideração. Sabe. Mãe, por favor, Lucas interveio, desconfortável. Elvira o ignorou, mantendo os olhos fixos em Clara. Estou apenas dizendo que o mundo é competitivo. Lucas tem um caminho traçado para ele. Uma herança. É crucial que ele não tenha distrações. A mensagem era cristalina. Você é uma distração. Um calafrio percorreu a espinha de Clara. Ela se sentiu como um inseto sob um microscópio. Eu não sou uma distração, Clara disse, a voz firme. Apesar do coração acelerado. Eu quero que ele tenha sucesso tanto quanto a senhora. Um pequeno sorriso fantasmagórico tocou os lábios de Elvira. Claro que quer, querida. Ela se levantou, o gesto sinalizando que a audiência havia terminado. Foi esclarecedor conhecê-la. No caminho para casa, o silêncio no carro de Lucas era pesado. Não ligue para ela, ele disse finalmente. Ela é assim com todo mundo. Mas Clara sabia que aquilo não era verdade. Aquilo não tinha sido um encontro casual. Tinha sido um aviso. Ela olhou pela janela.
sentindo pela primeira vez que o amor deles não era apenas sobre ela e Lucas. Havia uma terceira pessoa naquele relacionamento, uma sombra que acabará de mostrar seu rosto. E essa sombra tinha o poder de destruir tudo. Você não pode continuar assim. Clara. A voz de Marco, o dono da lanchonete, era áspera, mas cheia de preocupação. Você parece um fantasma. Vá para casa. Eu estou bem. Ela mentiu, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos cansados. Tem mais algum turno no fim de semana? Eu posso cobrir a Ana no sábado, se ela quiser. Marco balançou a cabeça. Descrente. Você já está fazendo o impossível. Escola o dia todo, biblioteca à noite, e aqui até fechar. Quando você dorme. Eu dou um jeito. Ela respondeu, desviando o olhar. Ela não podia lhe contar o porquê. Não podia contar a ninguém. O orgulho de Lucas era grande demais. Ele nunca aceitaria que ela pagasse por sua faculdade. Mais tarde naquela noite, seu celular vibrou. Era Lucas. Sinto sua falta. A voz dele soou quente através da linha. O que você está fazendo? Estudando. Ela disse, a mentira saindo fácil demais. Ela estava no pequeno depósito da lanchonete, contando o troco do caixa. São muitos trabalhos. Eu sei. Meu pai está reclamando da mensalidade da faculdade de novo. Ele diz que eu deveria arrumar um emprego. Lucas riu. Eu disse a ele que meu único trabalho agora é entrar naquela universidade. O coração de Clara apertou. Você vai conseguir, ela disse. A convicção em sua voz era para si mesma tanto quanto para ele. Eu sei que vai. Só com a sua ajuda, ele disse carinhosamente. Você é meu amuleto da sorte. Depois que desligaram, a exaustão a atingiu como uma onda. Ela foi para casa, em vez de dormir. Sentou-se em frente ao seu velho laptop. Abriu o site do banco. Havia uma conta poupança separada, que ela havia nomeado simplesmente Futuro. O saldo era de R$18.750. A primeira anuidade da Universidade de Lucas custava R$25.000. Ela estava quase lá. Com os dedos tremendo um pouco de cansaço, ela transferiu cada centavo que havia ganhado naquela semana. O dinheiro do seu trabalho na biblioteca. O pagamento das entregas que fazia nas horas vagas. E o salário da lanchonete. O saldo subiu para R$19.430. Ela fechou o laptop, sentindo uma mistura de dor e satisfação. Cada osso de seu corpo doía. Mas o número na tela era um bálsamo. Era o futuro deles, construído em segredo, um sacrifício de cada vez. Ela só não sabia que, em outra parte da cidade, Elvira Navarro também estava fazendo um pagamento. Um pagamento a um fotógrafo particular, com um objetivo muito diferente: destruir aquele mesmo futuro. Eu não quero nada ilegal, Elvira disse, a voz cortante. Eu quero algo que pareça errado. Entendeu a diferença? O homem sentado em frente a ela, um fotógrafo com o rosto cansado, apenas assentiu. Ambiguidade. Entendido, senhora Navarro. Ótimo. Ela continuou, deslizando um envelope grosso pela mesa polida. Não me decepcione. O fotógrafo seguiu Clara por 3 dias. Ele observou a rotina brutal dela, da escola para a biblioteca, da biblioteca para a lanchonete, e nas horas vagas, entregas em uma scooter velha. Ele a fotografou bocejando sobre os livros, esfregando os olhos enquanto servia café e tremendo de frio em uma parada de ônibus tarde da noite. Ela é só uma garota trabalhadora, ele pensou. Mas não era pago para pensar. Na 4ª noite. Ele teve sua chance. Marco. Eu preciso de um adiantamento. Clara pediu ao seu chefe, a voz baixa e urgente. Qualquer coisa ajuda. Marco a olhou com pena. Ele abriu a caixa registradora e tirou um maço de notas. Aqui. Considere um bônus. Você merece. Do outro lado da rua, dentro de um carro escuro, a câmera clicou. A teleobjetiva comprimiu a cena, fazendo parecer que Marco estava entregando dinheiro sujo para Clara em um beco mal iluminado. O primeiro prego estava no lugar. 2 noites depois, veio o segundo. A chuva caía, fria e implacável. O turno de Clara tinha acabado. Mas ela estava encharcada e exausta demais para correr até o ponto de ônibus. Deixa que eu te levo, disse Diego, o cozinheiro. Você vai pegar uma pneumonia. Não precisa. Eu insisto, ele disse, colocando uma mão gentil em seu ombro para guiá-la até seu carro. Vamos. Clara, cansada demais para discutir, assentiu. Ela deu um sorriso fraco de gratidão. A câmera clicou novamente. O ângulo da foto congelou o momento, o toque de Diego no ombro dela, o sorriso dela para ele sob a luz fraca da rua. Parecia íntimo. Secreto. No dia seguinte.
O fotógrafo entregou as fotos a Elvira. É só isso? Ela perguntou, examinando as imagens com um olhar crítico. Ela trabalha muito, senhora, ele disse, com um tom neutro. Não há nada mais do que isso. Elvira olhou para a foto de Clara recebendo o dinheiro e depois para a foto dela com Diego na chuva. Um sorriso fino e cruel curvou seus lábios. Não, ela disse. Quase para si mesma. Isso é mais do que suficiente. Isso é perfeito. Ela sabia que a verdade não importava. Apenas a semente da dúvida. E ela tinha acabado de encontrar as sementes perfeitas para plantar na mente de seu filho. Eu preciso que você olhe para isto. Lucas. Elvira colocou o celular sobre a mesa da cozinha. A tela mostrava a foto de Clara e Diego na chuva. A mão dele em seu ombro. O sorriso dela. Lucas olhou e franziu a testa. Quem é esse? Essa é a pergunta que eu fiz, Elvira disse, a voz cuidadosamente neutra. Ela deslizou o dedo na tela, revelando a outra foto. Clara aceitando o dinheiro de Marco. E o que é isso? Porque ela está pegando dinheiro de um homem na rua. Mãe. Pare, Lucas disse, irritado. Isso é ridículo. Ela trabalha lá. Você mandou alguém segui-la. Eu estava preocupada com você, ela respondeu, a voz tingida de uma falsa mágoa. Ela mente para você, Lucas. Ela diz que está estudando, mas está por aí tarde da noite com outros homens. Pegando dinheiro. O que você acha que está acontecendo? Eu acho que você está tentando arruinar meu namoro, ele retrucou, mas a certeza em sua voz vacilou. Ele se lembrou das ligações não atendidas. Das vezes em que Clara parecia distante e exausta, das desculpas vagas. Eu estou tentando proteger seu futuro, Elvira disse suavemente, a mão dela cobrindo a dele. Abra os olhos, querido. Pessoas como ela, elas veem você como uma oportunidade. As palavras, como veneno, encontraram seu caminho. A dúvida se instalou, fria e pesada, em seu estômago. Ele encontrou Clara perto da biblioteca naquela tarde. Ela parecia pálida, com olheiras escuras sob os olhos. Onde você estava ontem à noite? Ele perguntou sem preâmbulos. Clara piscou, pega de surpresa pela frieza em seu tom. E eu? Eu trabalhei até tarde. Te mandei uma mensagem. Eu vi, ele disse. Que tipo de trabalho? Exatamente. Lucas. O que está acontecendo? Ela perguntou, a exaustão dando lugar a uma ansiedade crescente. Ele pegou o celular e mostrou a ela as fotos. Explique isso. O sangue sumiu do rosto de Clara. Isso, não é nada. Marco me deu um adiantamento. E Diego só me deu uma carona para casa porque estava chovendo. Por que você não me contou? Ele exigiu, a voz subindo. Por que guardar segredos sobre outros homens? Sobre dinheiro. Porque não era nada. Ela insistiu. O desespero começando a tomar conta de sua voz. Eu não queria te preocupar com problemas de dinheiro. Era para nós. A desculpa dela soou oca para os ouvidos dele, já cheios de suspeitas. A lembrança das palavras de sua mãe ecoou em sua mente. Pessoas como ela veem você como uma oportunidade. Eu não quero ouvir suas desculpas, Clara, ele disse, a voz de repente gélida, desprovida de qualquer emoção. Ele guardou o celular, o gesto final e decisivo. Minha mãe estava certa sobre você. Ele se virou para ir embora. Lucas, espere. Ela chamou. O coração em pânico. Ele não parou. Ele apenas continuou andando, deixando-a ali, parada no meio do campus, com as palavras dele ecoando em sua cabeça como uma sentença de morte. Eu quero que todo mundo veja isso. A voz de Lucas ressoou pelo pátio, silenciando as conversas. Ele estava parado na frente de Clara, segurando as fotos impressas para que todos vissem. A humilhação que ele havia começado em particular, ele agora a transformaria em um espetáculo público. Lucas, por favor, não faça isso, ela sussurrou, o corpo inteiro tremendo. Ela não tinha dormido. A dor da briga anterior a mantendo acordada a noite toda. Fazer o quê? Mostrar a verdade. Ele zombou, e um círculo de estudantes curiosos começou a se formar ao redor deles. Você mentiu para mim. Você me enganou. Ele jogou as fotos no chão, espalhando-as aos pés dela. A imagem dela com Diego. A imagem dela recebendo dinheiro. Provas circunstanciais transformadas em uma condenação. Isso não é a verdade, ela disse, a voz frágil, quase inaudível contra os sussurros que começavam a se espalhar. Eu posso explicar tudo. Explicar. Não há nada para explicar, ele disse. Alto e claro para que todos sabessem. Você é uma interesseira. Uma golpista. Minha mãe estava certa. Ela disse que você só estava comigo pelo dinheiro, e aqui está a prova. O rosto de Clara queimou de vergonha. Ela olhou para a multidão,
vendo os rostos de seus colegas, alguns com pena, a maioria com um fascínio cruel. Celulares foram erguidos. Ela era a atração do dia. Eu te amava, ela disse, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto exausto. Tudo o que eu fiz foi por você. Lucas soltou uma risada amarga. Por mim. Você realmente espera que eu acredite nisso? Que você sair com outros caras e pegar dinheiro escondido era por mim. Ele deu um passo para trás, criando uma distância final e intransponível entre eles. Seu rosto estava duro, a máscara de raiva escondendo qualquer traço do garoto que ela conhecia. Acabou, ele declarou, a palavra caindo como uma lâmina de guilhotina. Fique longe de mim. Fique fora da minha vida. E para que todos saibam, não há mais nada entre nós. Ele se virou. E o círculo de estudantes se abriu para deixá-lo passar. Ninguém olhou para ela. Ninguém se moveu para ajudá-la. Ela ficou sozinha no centro daquele pátio. O silêncio agora mais alto do que os gritos. Ela olhou para baixo, para as fotos que representavam seu amor e seu sacrifício, agora transformadas em símbolos de sua suposta traição. Naquele momento, algo dentro dela se partiu. Não foi apenas o coração dela. Foi a esperança. Chegaram. A voz de Sofia, sua melhor amiga, estava tensa no telefone. 2 envelopes da universidade. Um para você, um para o... Idiota. Sofia trabalhava meio período nos correios do bairro. O coração de Clara deu um salto doloroso. Você pode trazê-los para mim, por favor? Não quero que ele veja o meu. Claro, Sofia disse, o ódio por Lucas claro em sua voz. Estou a caminho. Clara segurou os 2 envelopes idênticos em suas mãos trêmulas. Eles eram pesados, cheios de futuros potenciais. Ela abriu o seu primeiro, com o coração batendo forte contra as costelas. Prezada senhora Gomes. Temos o prazer de informar que você foi aceita. Ela não leu o resto. As palavras borraram através de uma súbita onda de lágrimas. Mas não eram lágrimas de alegria. Era uma dor oca e profunda. Ela conseguiu. O sonho pelo qual ela trabalhou incansavelmente, o plano que deveria ser a base de sua nova vida com Lucas, estava em suas mãos. E não significava nada. Você conseguiu. Sofia gritou, abraçando-a com força. Eu sabia. Eu sabia que você conseguiria. Clara não respondeu. Apenas olhou para o outro envelope em sua mão. O nome de Lucas estava impresso nele. O que você está esperando? Sofia perguntou, soltando-a. Jogue isso fora. Quem se importa com o que aconteceu com ele? Eu me importo. Clara sussurrou. Por quê? Sofia exigiu, incrédula. Depois do que ele fez com você na frente de toda a escola. Ele te destruiu. Clara. Eu sei, ela disse, a voz quebrada. Mas eu ainda o amo. Com os dedos tremendo, ela dobrou sua carta de aceitação e a escondeu no fundo de uma gaveta. Debaixo de pilhas de roupas velhas. Era um segredo que ela teria que guardar. Mais tarde naquele dia, ela viu Lucas do outro lado da rua, pegando sua correspondência. Ele rasgou o envelope com uma urgência nervosa. Ela o observou à distância, o coração na garganta. Ela viu a expressão dele mudar, a esperança se transformar em frustração e depois em raiva. Ele amassou o papel em sua mão e o jogou no chão com força. Lista de espera. Ela sabia. Com as notas dele, ele ficaria na lista de espera. Enquanto ele se afastava, xingando baixinho. Uma ideia terrível e sacrificial começou a se formar na mente de Clara. Ela sabia que as listas de espera se moviam. As vagas só se abriam se alguém que foi aceito desistisse. Ela olhou na direção da gaveta onde sua carta estava escondida. Seu futuro estava ali, seguro no papel. Mas o futuro dele estava em um limbo. E, de repente, ela soube o que tinha que fazer. Ela não podia consertar o coração partido dele, mas talvez pudesse consertar o futuro dele. Senhorita Gomes, você tem certeza disso? A conselheira de admissões, uma mulher de meia-idade chamada Senhora Almeida. Olhou para Clara por cima dos óculos. Sua ficha é uma das mais fortes que vimos este ano. É muito incomum alguém simplesmente recusar. Eu tenho certeza, Clara disse, a voz mais firme do que ela se sentia. Cada palavra parecia um pedaço de vidro em sua garganta. Meus planos mudaram. Isso tem a ver com as mensalidades. Senhora Almeida perguntou, com um tom gentil. Temos programas de auxílio financeiro, bolsas de estudo. Não é pelo dinheiro, Clara a interrompeu. Ela precisava que aquilo acabasse logo. Antes que sua coragem a abandonasse. É uma questão pessoal. Eu não poderei frequentar a universidade no próximo semestre. Senhora Almeida a estudou por um momento, a expressão ilegível. Tudo bem.
Se você tem certeza, precisará assinar um formulário de recusa formal. Mas eu preciso avisá-la. Esta decisão é final. Uma vez que você recuse, sua vaga será imediatamente oferecida ao próximo candidato na lista de espera. O próximo candidato. Lucas. O coração de Clara martelou contra suas costelas. Era por isso que ela estava ali. Eu entendo, ela disse. Mantendo o queixo erguido. Senhora. Almeida suspirou, pegou um papel de uma gaveta e o empurrou pela mesa. Assine aqui, por favor. Clara pegou a caneta. Por um segundo, ela olhou para o seu nome impresso no topo do formulário, ao lado do logotipo da universidade. Era a materialização de tudo pelo que ela havia lutado. Anos de estudo, noites sem dormir, a esperança de uma vida melhor. Tudo contido naquela única folha de papel. Sua mão não tremeu quando ela assinou. A tinta preta era definitiva, um ponto final em seu sonho. Está feito, senhora Almeida disse, pegando o papel de volta. Sua voz era profissional, desprovida de emoção. Ela colocou o formulário em uma bandeja marcada como processar. Desejou-lhe sorte em seus futuros empreendimentos, senhorita Gomes. Clara se levantou, as pernas um pouco instáveis. Obrigada. Ela saiu do escritório e caminhou pelo campus universitário sentindo-se como uma impostora. Ela viu estudantes rindo, carregando livros, vivendo o futuro que ela acabará de entregar. Ela não sentiu alívio. Não sentiu tristeza. Apenas um vasto e silencioso vazio. Ela tinha destruído seu próprio futuro para consertar o dele. Ele ficaria feliz. E, por um momento, isso tinha que ser o suficiente. Senhor Navarro. Aqui é do escritório de admissões da universidade. Lucas sentou-se ereto na cadeira, o coração disparado. Sim, sou eu. Estamos ligando para informar que uma vaga se abriu em nosso programa de administração. A voz do outro lado da linha disse, formal e distante. Como você era o próximo na lista de espera. A vaga é sua, se você a quiser. O ar ficou preso nos pulmões de Lucas. Por um segundo, ele não conseguiu processar. A vaga é minha. Sim, senhor. Parabéns. Enviaremos a confirmação por e-mail. Sim. Sim, eu quero. Ele disse, a voz subindo de excitação. Obrigado. Ele desligou o telefone e um grito de pura euforia escapou de seus lábios. Eu consegui. Ele correu pela casa, encontrando sua mãe no jardim. Mãe. Eu entrei. A universidade ligou. Eu consegui a vaga. Elvira se virou. Um sorriso lento e satisfeito se espalhando por seu rosto. Ela não parecia surpresa. Ela parecia vitoriosa. Eu sabia, querido. Eu nunca duvidei de você. Ela o abraçou, um gesto raro e calculado. Você vê o que acontece quando você remove as distrações da sua vida. Ela sussurrou em seu ouvido. A palavra distrações o atingiu. Por um instante, a imagem do rosto de Clara, manchado de lágrimas no pátio da escola, brilhou em sua mente. Uma pontada estranha, parecida com culpa, o atingiu no peito. Mas ele a empurrou para o fundo. Ele tinha conseguido. Era isso que importava. Você estava certa, mãe, ele disse, a voz um pouco abafada. Eu sempre estou, ela respondeu, afastando-se para olhá-lo. Isso pede uma comemoração. Vou abrir o melhor champanhe. Enquanto o som da rolha estourando ecoava pela sala de estar, Lucas segurou a taça de cristal. O champanhe borbulhava, e o sucesso tinha um gosto doce e inebriante. Ele tinha tudo o que sempre quis. A um futuro brilhante, Elvira disse, erguendo a taça. Sem obstáculos. Eles brindaram. Lucas bebeu o champanhe, deixando a euforia do momento apagar a pequena e incômoda sensação de que sua vitória parecia vazia. Ele ignorou. Ele escolheu a felicidade que sua mãe lhe oferecia, uma felicidade construída sobre a ruína de outra pessoa. Ele só não sabia o quão cara ela realmente era. Enquanto o champanhe enchia sua taça, Elvira sorriu. Havia apenas mais uma ponta solta para amarrar. R$ 1 milhão. Elvira Navarro colocou um cheque sobre a mesa suja da lanchonete onde Clara estava em seu intervalo. O lugar estava vazio, exceto por eles. O número, escrito com uma caligrafia elegante, parecia obsceno naquele ambiente. Clara olhou para o cheque e depois para o rosto de Elvira. O que é isso? É o preço, Elvira disse, a voz desprovida de emoção. Para você desaparecer. Pegue. Mude de cidade. Nunca mais entre em contato com o meu filho. Por um momento, Clara não conseguiu respirar. A audácia do insulto era sufocante. Ela empurrou o cheque de volta pela mesa. Eu não quero o seu dinheiro, ela disse, a voz baixa e trêmula. Elvira riu, um som fino e desagradável. Não seja tola. Querida.
Toda garota como você sonha com um dia de pagamento como este. É mais dinheiro do que sua família verá em toda a vida. Eu nunca estive com Lucas pelo dinheiro. Clara respondeu, a dor se transformando em uma raiva fria. Claro que não, Elvira zombou, pegando o cheque de volta. Mas agora acabou, não é? Então por que não lucrar com sua perda? Apenas vá embora, Clara disse, virando o rosto. Ela não podia mais olhar para aquela mulher. Eu irei, Elvira disse, levantando-se. Mas antes, quero que saiba de uma coisa. Lucas está em casa agora. Comemorando. Clara congelou. Ele está tão feliz, Elvira continuou, saboreando cada palavra. Ele entrou na universidade. Ele está brindando ao seu futuro brilhante, um futuro sem você nele. Ele já seguiu em frente, Clara. Ele nem mesmo pensa mais em você. Cada palavra era uma facada, precisa e profunda. O sacrifício dela, a dor dela, a universidade que ela entregou, para ele, era apenas uma comemoração. Para ele, ela já era uma memória esquecida. Ele está melhor sem você, Elvira concluiu. A voz agora um sussurro cruel. Nós dois estamos. Ela colocou o cheque na mesa novamente. A oferta ainda está de pé. Pense nisso como uma compensação pelo seu tempo perdido. Elvira se virou e saiu da lanchonete, deixando o cheque ali, uma mancha branca na mesa escura. Clara olhou para ele, mas não o viu. Ela só conseguia ver o rosto de Lucas, sorrindo, comemorando. Esquecido dela. A última centelha de esperança que ela nem sabia que ainda guardava dentro de si se apagou. Ela não sentia mais raiva. Nem dor. Apenas um vazio absoluto. Ela estava completamente e irrevogavelmente sozinha. Você precisa parar com isso. Clara. A voz de Sofia era afiada. Ela estava parada na porta da lanchonete, observando Clara limpar o mesmo balcão pela terceira vez. Parar com o quê? Clara perguntou, a voz monótona. Ela não olhou para cima. O movimento era lento, mecânico. Com isso, Sofia disse, gesticulando para o restaurante vazio. Para o avental manchado de Clara, para o cansaço que se agarrava a ela como uma segunda pele. Você está aqui o tempo todo. Se não está aqui, está na biblioteca. Se não está na biblioteca, está fazendo entregas. Você vai se matar. Eu preciso do dinheiro. Clara respondeu, a desculpa fraca e gasta. Para quê? Sofia exigiu, dando um passo à frente. Você não tem mais que pagar a faculdade dele. Você nem mesmo tem sua própria faculdade para pagar. Para que é o dinheiro? Clara pôr de limpar. Ela olhou para o próprio reflexo no balcão de aço inoxidável. Uma estranha pálida e de olhos vazios olhou de volta. Eu não sei. Ele não vale a pena, Sofia disse, a voz suavizando um pouco, cheia de dor pela amiga. Ele não vale a pena você se destruir assim. De repente, a porta dos fundos se abriu e Marco entrou. Sofia está certa, garota, ele disse, o tom áspero. Você deixou cair 3 pratos hoje. Você quase desmaiou perto da fritadeira. Vá para casa. Isso é uma ordem. Eu tenho mais uma entrega, Clara disse. A voz robótica. Preciso fazer mais uma entrega. Não, você não precisa, Marco insistiu. Diego pode fazer isso. Eu faço. Shisaid, tirando o avental e pegando o capacete da scooter. Eu estou bem. Ela passou por Sofia sem olhar para ela. Clara, por favor, Sofia implorou, segurando seu braço. Fale comigo. Clara parou, mas não se virou. Não há nada para dizer, ela disse, a voz desprovida de qualquer emoção. Eu só preciso continuar me movendo. Ela se soltou do aperto de Sofia e saiu para a noite fria. O trabalho não era mais sobre dinheiro. Era sobre o barulho, o movimento, o cansaço. Era sobre encher cada segundo de sua existência com algo, qualquer coisa, para que não houvesse espaço para pensar. Para não haver espaço para sentir. Ela não estava tentando esquecer. Ela estava tentando desaparecer. E estava quase conseguindo. Está chovendo muito, Clara. Deixa que eu vou. A voz de Diego veio da cozinha, abafada pela cortina de chuva que batia contra a janela da lanchonete. Não. Eu já estou indo, ela respondeu, a voz vazia. É a última. Ela sentou-se por um momento no pequeno vestiário dos funcionários, o capacete frio em seu colo. A tempestade lá fora parecia um eco do caos dentro dela. De repente, uma necessidade esmagadora de ser ouvida, de deixar a verdade existir em algum lugar fora de sua própria mente, a dominou. Ela pegou seu celular antigo, o que raramente usava. Abriu o aplicativo de gravação de voz. Seus dedos pairaram sobre o botão vermelho. Ela não poderia ligar para ele.
Ela não poderia enviar uma mensagem de texto. Mas ela podia falar. Ela podia falar para o vazio. Ela pressionou o botão. Oi, Lucas. Sou eu. Sua voz saiu como um sussurro rouco, quebrado. Eu sei que você nunca vai ouvir isso. Mas eu preciso dizer. Ela fez uma pausa, respirando fundo. As fotos não eram o que você pensava. O dinheiro que Marco me deu era um adiantamento para a sua mensalidade. Eu estava quase lá. Eu estava economizando cada centavo para que você não precisasse se preocupar. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto. E Diego, ele só me deu uma carona. Estava chovendo. Eu estava tão cansada, Lucas. Eu estava sempre tão cansada. Os 3 empregos, era tudo para você. Para o nosso futuro. Ela engoliu em seco. A confissão mais difícil ainda por vir. A universidade. Eu entrei. Minha carta de aceitação chegou um dia antes da sua. Mas você só entrou na lista de espera. Sua voz falhou. Então eu fui até lá. E eu recusei minha vaga. Eu assinei o papel e desisti. Eu fiz isso para que você pudesse ter a sua vaga. Porque o seu sonho era mais importante para mim do que o meu. Um soluço escapou de seus lábios. Eu nunca te traí. Eu nunca menti sobre o quanto eu te amava. E a sua mãe? Ela me ofereceu dinheiro para desaparecer. Eu não aceitei. Eu só queria que você soubesse a verdade. Ela olhou para o cronômetro na tela. 2 minutos de sua alma derramada em um arquivo de áudio. Eu ainda te amo. Ela sussurrou. E essa é a pior parte. Ela apertou o botão para parar a gravação. O arquivo ficou lá, nomeado pela data e hora. O dedo dela pairou sobre o botão enviar, mas ela não conseguiu. Era muito cru. Muito humilhante. Ela guardou o celular, colocou o capacete e saiu para a tempestade, deixando a verdade não enviada para trás. Um segredo silencioso em um telefone antigo. Cuidado. O grito foi abafado pelo som da chuva e pelo trovão distante. Para Clara, o tempo desacelerou para um rastejar torturante. As luzes do carro que se aproximava eram 2 sóis ofuscantes, transformando as gotas de chuva em diamantes suspensos no ar. O som agudo dos pneus derrapando no asfalto molhado era a única coisa que ela conseguia ouvir. Sua mente não estava na scooter, nem no cruzamento. Estava com ele. As palavras de sua gravação ecoaram em sua cabeça. Uma confissão final para um público de um só. Eu ainda te amo. O metal gritou. O mundo se estilhaçou em luz e dor. Depois, silêncio. A chuva continuou a cair, indiferente. Um homem correu de uma loja próxima, o telefone já em sua mão. Alô? Emergência. Houve um acidente na esquina da Rua das Flores com a avenida principal. Uma garota numa scooter. Ela não está se movendo. Rápido. Por favor. O motorista do carro tropeçou para fora de seu veículo, as mãos tremendo violentamente. Ela saiu do nada. Ele gaguejou para o homem ao telefone. Os olhos arregalados de horror. Eu juro que não a vi. Com essa chuva. A scooter estava a metros de distância, um emaranhado de metal torcido. A caixa de entrega havia se aberto, espalhando comida quente pelo asfalto escuro. E Clara estava deitada, imóvel, o capacete rachado ao lado de sua cabeça. A chuva lavava o sangue da rua, misturando-o com a água suja que corria para o bueiro. Ninguém viu o celular antigo dela, que havia sido arremessado com um impacto e deslizado para debaixo de um carro estacionado, a tela escura. Guardando seu último e mais doloroso segredo. As sirenes começaram a uivar à distância, um lamento crescente que se aproximava. Mas para Clara, já não havia som. Não havia dor. Havia apenas a escuridão que ela vinha buscando, que finalmente a encontrou naquele cruzamento encharcado pela chuva. Ao Lucas. O futuro da universidade. Um dos amigos de Lucas ergueu um copo, e o coro de vivas foi abafado pela música alta que pulsava pela sala de estar. A festa de comemoração estava no auge. Lucas sorriu, sentindo o calor do álcool e da adulação. Ele tinha conseguido. Tudo estava perfeito. Então, seu telefone vibrou no bolso. Ele o ignorou. Vibra de novo. E de novo. Irritado, ele o pegou. O nome na tela o fez gelar. Sofia. Ele se afastou da multidão, indo para um canto mais silencioso perto da janela. O que você quer? Ele perguntou, a voz áspera. Do outro lado da linha, não havia raiva. Apenas um som engasgado, quebrado. Lucas. A voz de Sofia era quase irreconhecível. É a Clara. Um calafrio percorreu sua espinha. O que tem ela? Ela sofreu um acidente. Sofia soluçou. The scooter. Ela está no hospital central. Não está nada bem. O barulho da festa pareceu desaparecer.
Ele conseguia ouvir a própria pulsação em seus ouvidos. Um acidente. O que foi, querido? A mão de Elvira pousou em seu ombro. Ela tinha o seguido. É a Clara, ele disse, a voz baixa. Ela sofreu um acidente. Elvira olhou para o telefone com desdém. Não se deixe levar por isso, ela disse, a voz calma e controladora. É um drama. Uma tentativa desesperada de chamar sua atenção agora que você está seguindo em frente. Ela está no hospital, ele insistiu. Uma sensação horrível se formando em seu estômago. Lucas, você está me ouvindo? A voz de Sofia gritou do telefone, cheia de pânico. Os médicos disseram. É uma mentira, Lucas, Elvira disse com firmeza. Ela faria qualquer coisa para te trazer de volta. Ele estava paralisado entre as duas vozes. A urgência desesperada no telefone e a certeza gelada ao seu lado. É tarde demais. Sofia chorou do outro lado da linha, o som se quebrando em pura agonia. Ela se foi. Lucas. Ela morreu. As palavras o atingiram como um soco. Não. Não podia ser real. O copo escorregou de seus dedos e se estilhaçou no chão de mármore. Antes que ele pudesse responder, Elvira pegou o telefone de sua mão. Não ligue mais para este número, ela disse friamente para o aparelho antes de encerrar a chamada. Ela se virou para ele, o rosto uma máscara de falsa simpatia. Vamos, querido. Não deixe que uma mentirosa oportunista estrague sua noite. Ele se deixou ser guiado de volta para o centro da festa, um autômato. A música voltou com força total. As pessoas ainda riam e bebiam. Mas para Lucas, o som havia sido desligado. Um silêncio ensurdecedor o envolveu. Ele estava no meio da comemoração de seu futuro, mas tudo o que sentia era o começo de um vazio aterrorizante. Qual é o seu problema, Lucas? A pergunta de Marcos, seu colega de quarto, foi direta. Eles estavam no dormitório da universidade. 3 meses haviam se passado. Não tenho problema nenhum, Lucas respondeu, sem tirar os olhos do livro. As palavras na página não faziam sentido. Você nunca sai, Marcos insistiu. Jogando uma mochila na cama. Você não vai às festas. Você mal fala com alguém. Você está na melhor universidade do país e age como se estivesse em um funeral. Uma irritação familiar percorreu Lucas. Estou aqui para estudar. Todos estamos, Marcos retrucou. Mas vivemos um pouco também. Você conseguiu. Você venceu. Por que não está feliz? Essa era a pergunta que ecoava na cabeça de Lucas todas as noites, no silêncio do quarto. Ele tinha tudo. A vaga na universidade dos sonhos. O apoio financeiro de sua família. Um futuro garantido. Mas se sentia um fantasma. Atravessando os dias sem realmente vivê-los. As comemorações pareciam barulho. As aulas, uma obrigação. Nada tinha o brilho que ele imaginara. Seu telefone tocou. Era sua mãe. Como estão as coisas? A voz de Elvira soou, polida e distante. Tudo bem, ele respondeu, monossilábico. Suas notas estão boas. Estão. Ótimo. Lembre-se do que foi preciso para você estar aí. Não desperdice a oportunidade. Ele sentiu um gosto amargo na boca. Eu não vou. Eles desligaram. A conversa foi a mesma de todas as semanas, um relatório de progresso. Não uma conversa entre mãe e filho. Desde a noite da festa, algo entre eles havia se quebrado. Mais tarde, ele estava olhando pela janela do dormitório. Um casal caminhava de mãos dadas pelo gramado, rindo de algo que ele não podia ouvir. Ele observou, sentindo um aperto no peito, uma sensação de perda por algo que ele não conseguia nomear. Ele tentou se lembrar do rosto de Clara, mas as feições estavam borradas, obscurecidas pela culpa que ele se recusava a reconhecer. Ele se forçou a lembrar da raiva, da traição. Era mais fácil. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir, ele a ouviu. Não era a voz dela. Era o som de sua risada, o jeito que ela ria quando ele contava uma piada ruim. A memória veio, nítida e inesperada, e doeu de uma forma que ele não esperava. Não era o rosto dela que o assombrava. Era a ausência do som de sua risada. O que é isto? Lucas murmurou para si mesmo, tirando um envelope grosso do fundo de uma caixa de papelão. Era uma limpeza de fim de semana. Uma tentativa de organizar o lixo de sua vida escolar que ele havia jogado em seu quarto na universidade. O envelope era oficial. Com o logotipo da universidade. Mas não era para ele. O nome impresso em letras nítidas era Clara Gomes. Uma lembrança vaga o atingiu. Ele deve tê-lo pegado por engano na caixa de correio da casa de seus pais meses atrás, durante o turbilhão das aplicações, e o enfiado em sua pilha de papéis. Ele o havia esquecido completamente. Ele o segurou, o papel pesado em sua mão.
Ele deveria jogá-lo fora. Não era dele. Mas ela se foi. O que importava agora? Uma curiosidade mórbida, que ele não conseguia controlar. Tomou conta dele. Seus dedos rasgaram a aba. Ele tirou o papel. Não era uma carta de rejeição. Prezada senhora Gomes. Temos o prazer de informar que você foi aceita. O ar ficou preso em seus pulmões. Aceita. Ela tinha sido aceita. A data no topo de carta o fez dealer. Era de uma semana antes de ele receber sua carta da lista de espera. Uma semana. Isso não fazia sentido. Se ela foi aceita, porque nunca disse nada. Porque ninguém sabia. E porque ele, que estava na lista de espera, conseguiu uma vaga. Ele pegou o telefone. O cérebro girando em confusão. Ele ligou para o único número que veio à mente. Mãe. Ele disse quando ela atendeu. Lucas. Aconteceu alguma coisa. Você sabia? Ele perguntou, a voz tensa. Você sabia que a Clara foi aceita na universidade. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa curta, mas pesada. Isso não importa mais, Lucas, Elvira disse, a voz cuidadosamente neutra. Isso está no passado. Importa para mim, ele insistiu, um nó se formando em sua garganta. A carta dela é de antes da minha. Como isso é possível? Provavelmente foi um erro administrativo. Ela respondeu. A voz fria e final. A universidade comete erros. Agora esqueça isso. Foque nos seus estudos. É por isso que você está aí. Ela desligou. Lucas ficou parado no meio do quarto, o telefone em uma mão, a carta na outra. Um erro administrativo. A explicação dela era muito rápida. Muito fácil. Ele olhou para a carta novamente. O nome dela. A data. Uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava na história que ele havia contado a si mesmo por meses. E se não fosse um erro? Pela primeira vez, uma nova pergunta, uma pergunta aterrorizante, começou a se formar em sua mente. O que realmente aconteceu? O que você quer aqui? A voz de Marco era dura. Ele estava parado atrás do balcão da lanchonete, os braços cruzados, o rosto uma máscara de hostilidade. O lugar cheirava a graxa e café velho, exatamente como Lucas se lembrava. Eu só quero fazer algumas perguntas, Lucas disse, sentindo dose pequeno sob o olhar de Marco. Sobre a Clara. Você não tem o direito de dizer o nome dela neste lugar, Marco cuspiu. Não depois do que você fez. Eu sei, Lucas disse, a voz baixa. Eu cometi um erro. Eu só. Preciso entender. Marco o estudou por um longo e silencioso momento, a raiva em seus olhos lutando com algo mais. Finalmente, ele suspirou, um som cansado. O que você quer saber? Ela trabalhava muito, Lucas começou, hesitante. Por quê? Para onde ia o dinheiro? Marco soltou uma risada amarga, incrédula. Você está me perguntando isso? Sério. O dinheiro era para você, garoto idiota. Lucas sentiu um soco no estômago. Para mim. Sim, para você, Marco disse, gesticulando com impaciência. Para a sua maldita faculdade particular. Ela falava sobre isso o tempo todo. É para o futuro do Lucas, ela dizia. Ele não pode se preocupar com dinheiro agora. As palavras de Marco eram como facas. Cada uma cortava a narrativa que Lucas havia construído. Ela pegava todos os turnos que podia. Marco continuou, a voz agora mais baixa, tingida de tristeza. Turnos duplos. Finais de semana. Eu nunca tive uma funcionária como ela. No final. Ela estava se matando de trabalhar. Ela parecia um fantasma. Lucas se lembrou da foto. A foto que sua mãe havia usado como prova. Clara recebendo um maço de notas de Marco. Eu a vi pegando dinheiro de você, Lucas disse, a voz quase um sussurro. Uma vez, à noite. Era um adiantamento. Marco respondeu, balançando a cabeça com nojo. Ela me implorou por isso. Disse que estava quase lá. Que só precisava de mais um pouco para a primeira anuidade. Sua primeira anuidade. A verdade o atingiu. Não era uma transação suspeita. Era um ato de desespero. Um ato de amor. Um frio se espalhou por suas veias, gelando até os ossos. Eu não sabia. Ele conseguiu dizer, a garganta apertada. Não, Marco disse, a voz cheia de um desprezo frio. Você não sabia. E essa sua ignorância a matou. Lucas recuou, como se tivesse sido fisicamente golpeado. Ele se virou e saiu da lanchonete. O som do sino da porta soando como uma sentença. A primeira pista tinha sido a carta. Esta era a segunda. E era infinitamente pior. Saia da minha casa. A voz de Sofia era puro veneno. Ela estava parada na porta, bloqueando a entrada, o rosto contorcido de ódio. Sofia. Por favor, Lucas implorou.
Levou 2 dias para encontrá-la. Eu só preciso de 5 minutos. Eu não tenho nada para te dizer, ela cuspiu. Você teve sua chance de falar com ela. Você teve sua chance de ouvir. Você escolheu humilhá-la na frente de todos. Eu sei, ele disse. A voz quebrada. Eu estava errado. Eu fui um idiota. Eu preciso saber o que aconteceu. Você quer saber o que aconteceu? Ela riu, um som áspero e sem humor. Você aconteceu. Sua mãe aconteceu. Vocês dois a destruíram, pedaço por pedaço, até que não sobrasse mais nada. Por favor, ele repetiu, o desespero tomando conta dele. Eu encontrei a carta de aceitação dela. Marco me contou sobre o dinheiro. Há mais? Não há. Eu sei que a Sofia o encarou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ela o viu, não o garoto popular e arrogante, mas um homem quebrado. Em pé na sua varanda. O ódio em seu rosto vacilou, substituído por uma exaustão amarga. Ela se virou e desapareceu dentro de casa. Por um momento, ele pensou que ela tinha batido a porta na cara dele. Mas então ela voltou, arrastando uma pequena caixa de papelão. Ela a jogou nos pés dele com um baque surdo. Tudo o que restou dela está aí dentro. Ela disse, a voz fria como gelo. Coisas que a mãe dela não quis. Lucas olhou para a caixa. Estava empoeirada, selada com fita adesiva. Você quer a verdade. Sofia disse, os olhos fixos nos dele. Cheios de uma dor profunda e acusadora. Procure aí. Encontre você mesmo. E então eu espero que isso te assombre pelo resto da sua vida. Ela não disse mais nada. Apenas fechou a porta. O som do trinco se fechando ecoou na rua silenciosa. Lucas ficou ali por um longo tempo, olhando para a caixa. A caixa de Pandora. Ele sabia, com uma certeza aterrorizante, que tudo o que ele precisava para destruir o resto de sua vida estava lá dentro. Com as mãos tremendo. Ele se abaixou e pegou a caixa. Era leve. Assustadoramente leve para conter os restos da vida de alguém. Ele a segurou contra o peito e caminhou de volta para o seu carro, sentindo o peso não do papelão, mas de cada mentira que ele havia acreditado. O som da fita adesiva sendo rasgada ecoou no silêncio do quarto de hotel. Lucas abriu a caixa. Dentro, não havia muito. Um livro de bolso com as bordas gastas. Um chaveiro barato em forma de sol. Algumas fotos amassadas deles dois, de uma época em que sorrir era fácil. No fundo, embrulhado em um lenço. Estava um celular antigo com a tela arranhada. Um frio percorreu seu corpo. Ele remexeu na caixa e encontrou um carregador. Com as mãos tremendo, ele conectou o telefone na tomada. Uma pequena luz vermelha se acendeu. Ele esperou, o coração batendo forte contra as costelas, o tempo se arrastando. Depois de 10 minutos, ele o ligou. A tela piscou, mostrando uma bateria fraca e uma interface antiga. Ele navegou pelos menus com o polegar suado. Não havia mensagens. Não havia registros de chamadas. Mas havia um aplicativo de gravador de voz. E dentro dele, um único arquivo. A data era da noite do acidente. Seu polegar pairou sobre o botão de play. Ele não queria ouvir. Uma parte dele gritava para ele jogar o telefone contra a parede, para viver na ignorância que o havia protegido até agora. Mas ele não conseguiu. Ele pressionou. O silêncio foi quebrado pela voz dela. Oi, Lucas. Sou eu. A voz era um sussurro, frágil e cheia de uma dor que o atravessou. Eu sei que você nunca vai ouvir isso. Mas eu preciso dizer. As fotos não eram o que você pensava. O dinheiro que Marco me deu era um adiantamento. Para a sua mensalidade. O ar foi arrancado de seus pulmões. Os 3 empregos. Era tudo para você. Para o nosso futuro. A verdade, nua e crua, o atingiu. A universidade, eu entrei. Minha carta de aceitação chegou um dia antes da sua. Então eu fui até lá. E eu recusei minha vaga. Eu assinei o papel e desisti. Eu fiz isso para que você pudesse ter a sua vaga. Não. Não, não. Não. A palavra gritou em sua mente. Eu nunca te traí. Eu nunca menti sobre o quanto eu te amava. Eu ainda te amo. O telefone escorregou de sua mão frouxa e caiu no carpete. A voz dela continuou a sair do pequeno alto-falante, enchendo o quarto silencioso com a enormidade de seu sacrifício. Um som escapou da garganta de Lucas, um soluço animalesco, arrancado das profundezas de sua alma. Seu corpo inteiro se contraiu. A dor era física, uma força esmagadora que o dobrou ao meio. Ele caiu de joelhos, o rosto enterrado nas mãos. Os soluços o sacudindo violentamente. A verdade não o quebrou. Ela o aniquilou. Play. A voz dele era um murmúrio rouco no quarto escuro do hotel. Ele estava sentado no chão,
encostado na cama, o telefone de Clara na mão. Oi, Lucas. Sou eu. Ele ouviu. De novo. E de novo. A noite se transformou em madrugada, e o único som era o da gravação em um loop infinito. Cada palavra era uma facada. Cada pausa, uma eternidade de arrependimento. Ele se viu no pátio da escola. Quanto ele te pagou, Clara? Quanto você custa? A memória de sua própria voz, cheia de veneno, o fez estremecer. Ele se lembrou do rosto dela, da confusão e da dor em seus olhos. Ela estava exausta. Não culpada. Exausta. Ele se viu comemorando, a taça de champanhe na mão. Eu consegui. Ele havia gritado. A alegria dele, a vitória dele, construída sobre o túmulo dos sonhos dela. A vaga que ele aceitou era dela. A vida que ele estava vivendo era a que ela havia entregado. Ela se foi, Lucas. Ela morreu. A voz de Sofia no telefone. A mão de sua mãe em seu ombro, afastando da verdade. Um novo som escapou de sua garganta, uma mistura de soluço e raiva. Ele se levantou. Cambaleando. Seu reflexo no espelho escuro o pegou de surpresa, um estranho com os olhos vermelhos e o rosto pálido e manchado. Ele socou o espelho. A dor aguda em seus nós dos dedos foi um alívio bem-vindo, uma dor externa para competir com a agonia interna. O vidro se estilhaçou, caindo em pedaços no chão como seus últimos vestígios de autoengano. Ele pegou o telefone novamente. A gravação havia terminado. O silêncio era insuportável. Ele apertou play mais uma vez. Eu ainda te amo. A frase final o quebrou. Ele deslizou pela parede, sentando-se entre os cacos de vidro. A cabeça entre os joelhos. Ele não chorou mais. As lágrimas haviam secado. Restou apenas um vazio frio e profundo. Ele era o vilão da história dela. Ele a havia julgado. Ele a havia condenado. Ele a havia destruído com mentiras, enquanto ela construía silenciosamente o futuro dele com sacrifícios. Ele ficou ali, no escuro, rodeado pelos destroços de sua própria criação. Até que os primeiros raios de sol cinzentos entraram pela janela. A luz não trouxe calor. Apenas revelou a extensão da devastação. Ele sabia o que precisava fazer. Havia mais um confronto. O último. Lucas. Que surpresa maravilhosa. Você deveria ter avisado que vinha. Elvira estava na sala de estar, perfeita como sempre, um copo de água com limão na mão. Ela sorriu, mas o sorriso congelou quando viu o rosto dele. O que aconteceu com você? Ela perguntou. A preocupação em sua voz soando falsa. Você parece terrível. Ele não respondeu. Apenas caminhou até o centro da sala e pegou o celular de Clara do bolso. Seus olhos vermelhos e inchados encontraram os dela, desprovidos de qualquer calor. Eu quero que você ouça uma coisa, ele disse, a voz baixa e perigosamente calma. Ele apertou o play. A voz de Clara, frágil e quebrada, encheu a sala impecável. Oi, Lucas. As fotos não eram o que você pensava. Era um adiantamento. Para a sua mensalidade. A expressão de Elvira se contraiu. Ela deu um passo à frente. Desligue isso. O que é essa bobagem? Ele não se moveu, mantendo o telefone erguido entre eles como um escudo. A universidade. Eu entrei, eu recusei minha vaga. Eu fiz isso para que você pudesse ter a sua vaga. Elvira empalideceu. O copo de água escorregou de seus dedos e se estilhaçou no chão de mármore. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de verdades não ditas. Você sabia. Lucas disse. Não era uma pergunta. Era uma declaração. Você sabia o tempo todo. Elvira recuperou a compostura, o choque sendo substituído por uma frieza defensiva. Eu não sabia dos detalhes, mas não importa. A garota era um obstáculo. Um obstáculo. Ele repetiu, a voz tremendo de uma raiva que estava prestes a explodir. Ela desistiu do futuro dela pelo meu. Eu fiz o que era necessário pelo seu futuro. Ela retrucou, a voz subindo. Um futuro que ela teria arrastado para a lama. Eu te protegi. Você me protegeu. Ele riu. Um som horrível e quebrado. Você mentiu para mim. Você me envenenou contra a única pessoa que realmente se importava comigo. Você a transformou em um monstro na minha cabeça enquanto ela se matava por mim. Ele deu um passo à frente. O rosto a centímetros do dela. Você destruiu meu futuro, mãe. Ele sussurrou, a fúria dando lugar a uma dor vazia. No momento em que você me ensinou a odiá-la, você destruiu tudo o que importava. Ela o encarou, sem remorso em seus olhos. Apenas uma determinação fria. Você vai me agradecer um dia. Não, ele disse. Para quando? Eu nunca mais vou te agradecer por nada. Ele se virou e caminhou em direção à porta, deixando-a ali, em meio aos cacos de vidro,
no silêncio de sua casa perfeita. A verdade havia sido dita. A ferida estava aberta. E nada, nunca mais, seria o mesmo. Eu quero trancar minha matrícula. O reitor da universidade, um homem de cabelos grisalhos e rosto severo, olhou para Lucas por cima da mesa. Senhor Navarro, seus professores dizem que você é um dos alunos mais promissores. Trancar a matrícula agora, no meio do semestre, é uma decisão drástica. Eu sei, Lucas disse. A voz firme e desprovida de emoção. É uma decisão pessoal. Tem a ver com as mensalidades. O reitor perguntou, folheando a ficha de Lucas. Vejo que sua família está em dia com os pagamentos. Não é pelo dinheiro, Lucas respondeu. A ironia da frase o atingiu como um soco. Tudo tinha sido por dinheiro. Eu só não posso ficar aqui. Ele não podia andar por aqueles corredores. Ele não podia sentar naquelas salas de aula. Ele não podia olhar para o logotipo da universidade sem pensar que tudo aquilo pertencia a ela. Cada aula que ele assistia era uma aula que ela deveria ter tido. Cada livro que ele lia era um livro que ela merecia ler. A universidade não era um sonho realizado. Era uma lápide. Isso irá manchar seu histórico acadêmico permanentemente. O reitor avisou. Eu entendo, Lucas disse. Não me importo. Uma hora depois, com os papéis assinados. Ele saiu do prédio da reitoria. Ele não voltou para o dormitório. Ele não tinha nada para pegar. As roupas, os livros, nada daquilo era dele. Ele entrou em seu carro e dirigiu até a casa de seus pais. Elvira estava esperando por ele na porta da frente. O que você fez? Ela exigiu, o rosto pálido de raiva. O reitor me ligou. Você jogou tudo fora. Não, Lucas disse calmamente, passando por ela. Eu estou devolvendo o que nunca foi meu. Ele subiu para o seu quarto. Pegou sua carteira, as chaves do carro e o celular antigo de Clara. Foi tudo. Quando ele desceu. Elvira obloqueou. Você não pode fazer isso. Eu não vou permitir. Você não tem mais permissão para nada na minha vida, ele disse, a voz gélida. Ele jogou as chaves de seu carro caro na mesa de centro. Não quero nada de você. Nem seu dinheiro, nem sua casa, nem seu nome. Ele caminhou até a porta. Para onde você vai? Ela gritou, um toque de pânico em sua voz pela primeira vez. Ele parou, mas não se virou. Para qualquer lugar longe de você. Ele abriu a porta e saiu. Fechando atrás de si. Ele não tinha dinheiro. Não tinha plano. Tinha apenas a roupa do corpo e um celular que guardava a voz de um fantasma. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha nada. E, de alguma forma, pareceu um começo. Você tem alguma experiência? O gerente do restaurante olhou para Lucas com desconfiança. As roupas de Lucas eram boas demais, seu jeito de falar, polido demais para alguém procurando um emprego lavando pratos. Não, Lucas respondeu honestamente. Mas eu aprendo rápido. E estou disposto a trabalhar em qualquer turno. Turnos duplos. Se precisar. O gerente o estudou. Havia um desespero silencioso nos olhos do rapaz que ele reconheceu. Tudo bem. Comece amanhã. Esteja aqui às 6 da manhã. Não se atrase. E assim começou sua nova vida. Uma vida de cheiro de gordura, do barulho constante de pratos e talheres, de dores nas costas e mãos rachadas pela água quente e pelo sabão. Ele trabalhava 10, 12, às vezes 14 horas por dia. Ele chegava em seu pequeno quarto alugado tarde da noite, exausto demais para pensar. E desmaiava em um sono sem sonhos. Era exatamente o que ele queria. Ele pegava o salário semanal em dinheiro e o dividia. O suficiente para o aluguel e um pouco para a comida. O resto, ele colocava em um envelope. Todos os domingos, em seu único dia de folga, ele pegava um ônibus para o cemitério. Ele ficava parado em frente a uma lápide simples de granito, Clara Gomes. Amada filha. As palavras o perfuravam a cada visita. Ele nunca falava. Apenas ficava ali, em silêncio, sentindo o peso de tudo. Às vezes ele ficava por 10 minutos. Às vezes, por 1 hora. Antes de ir embora. Ele sempre deixava algo. Uma única flor que ele comprava de um vendedor de rua. Ou, às vezes, apenas um envelope com o dinheiro que havia economizado naquela semana, colocando cuidadosamente sob uma pedra perto da base da lápide. Ele sabia que o dinheiro não significava nada. Sabia que a mãe dela provavelmente nunca o encontraria. Mas era um ritual. Um ato de devolução. Ele estava devolvendo o que ela havia lhe dado, de uma forma pequena e inútil. Um dia, enquanto ele estava lá, uma mulher mais velha se aproximou. Você a conhecia? Ela perguntou. A voz suave. Lucas se virou. Era a mãe de Clara.
Ele a havia visto uma vez, de longe. Sim, ele disse, a voz rouca. Eu a conhecia da escola. A mulher sorriu, um sorriso triste. Ela era uma boa menina. Trabalhava tanto. A voz dela falhou. Lucas sentiu as palavras presas em sua garganta. Era por minha causa. Tudo foi por minha causa. Mas ele não disse nada. O direito de confessar não era dele. Sua punição era o silêncio. Ele apenas assentiu, virou-se e foi embora. Deixando a mãe dela com suas memórias e ele com sua penitência sem fim. Parabéns pela formatura. A voz alegre veio de uma mesa no canto do restaurante movimentado. Lucas, agora com 20 e poucos anos, mas com o olhar de alguém muito mais velho, virou-se instintivamente. Um jovem casal, vestidos com roupas de formatura por baixo dos casacos, brindava com taças de vinho. Eles usavam anéis da mesma universidade que ele havia abandonado. A universidade dela. A todos os trabalhos noturnos e as bibliotecas lotadas, disse o rapaz, sorrindo para a garota à sua frente. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Ela repetiu, os olhos brilhando de amor e orgulho. Lucas sentiu o ar ficar preso em seus pulmões. Por um momento vertiginoso, ele não viu o casal. Ele viu a si mesmo e Clara, sentados naquela mesma mesa, comemorando um futuro que nunca existiu. A imagem era tão vívida que doeu fisicamente. Mesa 7 precisa da conta. A voz de seu gerente o tirou do transe. Certo. Ele respondeu, a voz vazia. Ele pegou a conta e a entregou ao casal. Obrigado, disse o rapaz, sem realmente olhar para ele. Para eles. Lucas era invisível. Apenas um garçom. Ele terminou seu turno em um silêncio automático. Quando o restaurante finalmente fechou, ele não foi para casa. Ele foi para o beco dos fundos, sentando-se em uma caixa de leite vazia sob a única luz fraca. O ar da noite estava frio. Ele pegou o celular antigo de Clara do bolso. A bateria mal durava mais, mas ele a mantinha carregada. Ele navegou até o único arquivo de áudio. Era um ritual que ele não conseguia abandonar. Ele apertou o play. Oi, Lucas. Sou eu. A voz dela, um sussurro familiar. Preencheu o silêncio do beco. Ele fechou os olhos. Não havia mais lágrimas. A dor havia se acalmado, transformando-se em uma parte permanente dele. Como um órgão interno. Ele não era mais o garoto popular. Ele não era um estudante universitário. Ele era um homem que servia mesas e ouvia a voz de uma garota morta em um beco escuro. Um sorriso triste e amargo tocou seus lábios. Sua mãe estava errada. Ele nunca a agradeceria. E ele nunca a esqueceria. Esta era sua vida agora. Uma existência assombrada pelo eco doce e trágico de uma voz que ele havia silenciado. O arrependimento não era uma fase. Era o seu destino. E ele o carregaria, sozinho, até o fim.